E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Nesta mesma palavra de Deus, que serve para nos orientar com relação às nossas ações e às nossas reações, nós lemos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 10, o versículo 12, ele fala de um sentimento que é muito escravizante. Diz assim o texto, Provérbios 10, 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esta palavra, ela se soma a um texto que diz que a palavra branda, ela aquieta o furor, e a palavra dura suscita a ira. Eu quero nesta oportunidade que você, meu querido amigo, meu caro irmão, que você possa meditar naquilo que você está deixando, como o próprio Senhor Jesus disse. Olha, onde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro. Este texto, aonde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro, ele é um texto que mostra como nós devemos policiar o nosso coração. Não adianta eu fingir que não tenho ódio, não adianta fingir que não tenho ressentimento, não adianta fingir que não tenho raízes de amargura no meu coração, não adianta eu fingir que não tenho raiva daquela pessoa, porque o que importa para Deus não é o que eu aparento, é o que eu sinto, é o que eu sou. E aí ele diz, olha, aonde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro, porque aquilo que o homem semear é aquilo que ele ceifará. Se porventura alguém, ainda que em oculto, sem que ninguém saiba, mas alimenta no seu coração um grande ressentimento, uma mágoa de uma ofensa que um dia sofreu, e a pessoa faz questão de não se esquecer, porque se lembra e fica se recordando e fica relembrando, aquela pessoa me fez tal coisa, me humilhou, me traiu, me enganou, me trapaceou, me prejudicou, aquela pessoa, eu quero que um dia a mão de Deus pese sobre ela. Este coração, ele está completamente contaminado, e ainda que Deus queira, Deus não vai poder abençoar aquela vida. Uma pessoa que tem aquele sentimento de mágoa, ela tem uma mágoa tão grande contra alguém que lhe fez algo, que ela, lá no fundo, torce para que esta pessoa seja destruída, e de que alguma coisa ruim aconteça com ela. Esta pessoa, como diz o texto, aquilo que o homem, aonde o homem tem o seu tesouro, ali tem o seu coração. Então, este texto, ele fala que, diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, que é em Mateus 6, 21. Então, se o teu coração está na sede de vingança, tomara que determinada pessoa com quem eu não simpatizo, por quem eu nutro uma certa raiva, uma inveja, esta pessoa vai querer tomar o meu lugar, esta pessoa atrai mais atenção e admiração dos outros do que eu, esta pessoa de alguma forma, a presença dela me diminui. Este coração que se permite sentir inferior, porque nós não somos inferiores a ninguém, nós somos diferentes. Tem pessoas que têm determinadas virtudes que nós não temos, mas também nós temos determinadas qualidades que aquela pessoa não tem. Então, cada um de nós, por ser diferente um do outro, cada um tem uma característica diferente do outro. Um
pode ser bonito, o outro pode ser inteligente, o outro pode saber cantar, o outro pode saber tocar. Cada pessoa recebeu de Deus uma vocação. Esther recebeu a beleza, Ruth recebeu a fidelidade, aquela determinação de seguir realmente Noemi. Então cada mulher tem uma virtude. Algumas pessoas são extremamente maduras e inteligentes, outras pessoas têm outras virtudes, podem saber cantar, podem saber pregar, podem saber se arrumar, mas não têm a maturidade. De formas que não devo eu me sentir inferior, porque não tenho as qualidades que outros têm, não tenho os atributos que outros têm, porque também aquela pessoa que tem determinados atributos e qualidades, ela também não tem todas as qualidades. Então não importa se aquela pessoa recebeu 5 ou 10 talentos e eu recebi só um. O que importa é que eu pegue o meu talento e multiplique o meu talento, multiplique o meu dom. Não é porque alguém conseguiu ter 10.000 pessoas na sua igreja e eu tenho 100 que eu sou inferior a ele. Não, é que o meu talento é um, o talento dele ou os talentos dele são outros. Não tenho que ter inveja, meu irmão. Olha, o ódio no coração, ele leva a pessoa a uma tremenda escravidão. A pessoa fica realmente, Jesus ele falou muito claramente, Jesus ele era o mestre de falar a respeito das coisas que se passam dentro do coração. Jesus, por ser Deus e por ser aquele que esquadrinha os corações, ele várias vezes disse para aqueles escribas e para aqueles fariseus: ó raça de víbora! Por que ele chamava-os de raça de víboras? Porque ele sabia que a motivação daqueles corações era terrível. A motivação daqueles corações era maligna, era cheia de inveja, de ódio, de ressentimento, de vaidade, de egoísmo. Então esses sentimentos que muito bem podem brotar da nossa própria natureza, eles têm que ser sufocados, e sufocados exatamente pelos ensinamentos do Senhor Jesus, que é realmente o amor, a compreensão, aquela tolerância, aquela pacificação. Nós não podemos, o texto aqui é claro, Mateus 6:21, porque onde o homem tem o seu coração, aí também está o seu tesouro. Se você tem o seu coração comprometido com a sede de se vingar, com a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, você vai ser vítima de você mesmo. Você está se suicidando e não está percebendo. Você está cavando a sua própria cova. Mas o apóstolo Paulo disse: o mal que está em mim, contra este eu luto. O bem que eu quero fazer, tenho dificuldade de fazê-lo. A natureza humana sempre tenta, de forma egoística, se comportar. Mas a natureza de Deus na nossa vida tenta se implantar de forma amorosa, solidária, companheira. Meu querido e amado irmão, nós temos que colocar a nossa vida. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que estão doentes, muito doentes, doentes com úlcera, doentes do rim, doentes do pulmão, do próprio coração físico, doente das artérias, das articulações, doença de toda sorte. E às vezes essa doença, ela é alimentada por ressentimento. Se você tem ressentimento, você todo dia está tomando veneno. O ressentimento, ele vai matando a pessoa aos poucos. Você tem ódio de alguém, nem aquela pessoa sabe, você não diz para ninguém, mas você tem raiva daquela pessoa. Pois este ódio, esta raiva, este ressentimento, todo dia é como se você tomasse uma pílula venenosa, e aquilo só te faz mal. Você não percebe as consequências destes ressentimentos, desses sentimentos ruins, mas você sofre as consequências dele. Às vezes a pessoa não percebe que está a si mesmo se prejudicando. Já a palavra de Deus vem e diz: o riso dá formosura ao rosto e saúde. O riso, ele dá saúde, meu irmão. Ri
significa dizer: os meus problemas estão nas mãos de Deus. Por isso eu posso crer que o meu amanhã será melhor do que o meu hoje. O riso significa exatamente isso. Eu estou lutando para me libertar do amargo gosto do ódio, do amargo gosto da inveja, desses sentimentos que apenas me fazem sentir vítima de mim mesmo e dos outros, menor do que os outros, inferior aos outros, porque o meu prazer é vê-los destruídos, porque eu não posso ter o sucesso que eles têm. Olha, meu irmão, só uma pessoa com uma influência muito negativa do inimigo é que pode não compreender que sentimento ruim é uma espécie de câncer que dá na alma e no espírito, e ainda afeta o próprio organismo. Está provado que o estresse, ele potencializa qualquer enfermidade que uma pessoa tenha. Se uma pessoa está com determinada doença, você tem uma doença nas suas articulações, no seu rim, qualquer que seja, no seu fígado, no seu baço, qualquer doença que você tiver, quanto mais você ri, mais rapidamente você vai ser curado daquela doença. Menor intensidade de dor você sentirá. Mas ainda que você seja uma pessoa sadia, se você é uma pessoa rancorosa, não vai demorar, vai desencadear tantas enfermidades na sua vida, que você vai se perguntar: será da comida? Será da bebida? Na verdade, a comida e a bebida se transformaram em veneno, porque o seu ódio, o seu ressentimento poluiu de tal forma o seu interior, que tudo que nele está acaba contaminado e prejudicando. Eu quero que você pare para pensar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim disse o apóstolo Paulo. E ele disse: olha, deixa a natureza de Deus prevalecer sobre a tua natureza humana. A natureza humana, por ela ser limitada, ela sempre tenta as coisas pagando qualquer preço, a qualquer custo. Mas a natureza de Deus, ela não se desespera, porque ela sabe que Deus trabalha a nosso favor, até mesmo quando nós estamos dormindo, diz o texto. O texto diz: aos seus Deus dá até enquanto dormem, que dirá quando estão trabalhando. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e seguem ao Senhor. Seguir a Deus significa exatamente isso, dizer: Deus, eu não quero me tornar escravo do meu próprio ódio, do meu próprio ressentimento, dessas coisas que só me levam para baixo, só me fazem sentir uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que engana todos com o seu sorriso, porque aquele coração está maquinando na mente, maliciosamente, o mal de alguém, desejando que aquela pessoa tropece, desejando que aquela pessoa em algum momento passe por alguma luta, por alguma derrota. Este não é realmente o coração em que Deus quer morar. O texto aqui nos fala de uma forma tão bonita, né? O ódio excita contendas. A pessoa vive o tempo todo na cabeça dela, cheia de fantasmas, cheia de pessimismo. São contendas. Uma hora ela acredita que vai dar certo, logo em seguida a mesma cabeça diz: não vai dar certo. De repente uma boa notícia, ela se alegra, mas só porque não veio uma outra boa notícia, ela diz logo: aquela notícia já não vai mais dar certo, o problema vai aumentar. É porque uma pessoa que tem ódio, ela sabe que ela não está agindo certa, ela sabe que o mal está crescendo dentro dela, e é claro que vai contaminá-la, vai alcançá-la e vai destruí-la. Daí o texto vem e diz: mas o amor cobre todas as transgressões. Se nós quisermos dizer: Deus, eu não quero mais ser essa pessoa rancorosa, vingativa, não, eu não quero guardar esses ressentimentos. E as estatísticas dizem que as mulheres são aquelas que têm a melhor memória, e por isso guardam ressentimentos que um dia sofreram.
Elas guardam na memória delas aquele mal que um dia alguém lhe fez, aquela humilhação, aquele constrangimento, aquele dissabor. Minha irmã, eu te peço, em favor da tua felicidade, em favor da felicidade da tua família, larga disso, para com isso, esquece isso, repreende a influência maligna dentro do teu coração. Diz, e tu podes, em nome de Jesus. Jesus só está esperando que tu digas: Senhor, me ajuda, eu quero repreender este dardo inflamado do maligno, que quando lançado contra mim, me faz alimentar o ódio, me faz alimentar esses sentimentos de inveja, esses sentimentos de inferioridade para com as outras pessoas. Eu fico sempre incomodado quando alguém é elogiado, eu fico sempre desconfortável quando alguém é aplaudido. Pelo contrário, Deus, eu quero aplaudir todas essas pessoas, porque no tempo de Deus eu também terei o meu trabalho reconhecido. Minha irmã, meu irmão, muitos são aquelas pessoas que estão enfermas. Eu quero falar a você que está passando por uma enfermidade. Examina-te. O que adianta o Senhor te curar hoje, se tu vais alimentar esses sentimentos ruins no teu coração, que vão produzir amanhã novamente a mesma enfermidade? Jesus cura e a pessoa mesmo começa a se contaminar e a se enfermar novamente. Esse é um processo que às vezes se repete várias vezes na vida da mesma pessoa. Ela diz: ah, Senhor, eu te peço, e ela crê, e ela tem fé, e Jesus, obedecendo aquela fé, honra aquela mulher e cura. Mas aquela mesma mulher que foi curada, no outro dia ela começa a atrair novamente as enfermidades. O espírito de enfermidade vem e encontra abrigo naquele coração odioso, encontra abrigo naquele coração cheio de ressentimento, cheio de raízes de amargura. Pessoas que dizem assim: ora, eu não estou bem, por que eu quero o bem dos outros? Eu quero mais é que se lixem, eu quero mais é que se lasquem, que se deem mal, estou nem aí. Olha, é tudo que o inimigo quer ouvir. O que o diabo quer ouvir é exatamente uma pessoa que não está nem aí. Eu não estou nem aí, eu quero é que se quebre, eu estou quebrado. Não é assim. Você deve dizer: eu quero, como diziam lá o Salmo, né? O Salmo disse: olha, alegrei-me, né? Quando eu ouvi que o Senhor restaurou a sorte de Sião, fiquei alegre, porque não vai demorar, a minha sorte vai ser restaurada. Quando alguém for abençoado perto de você, não fique com inveja nem triste. Se alegre, diga: se Deus deu um carro para ele, Deus também pode me dar esse carro. Se Deus abriu a porta de um emprego para ele, não vai demorar, vai abrir a porta do emprego para mim. Se ela arrumou um casamento, não vai demorar, Deus vai me abençoar e eu vou arrumar um casamento. Se ela foi curada, não vai demorar, Deus vai me curar. Se alguém foi abençoado, é porque Deus está abençoando. Se Deus está abençoando aquelas pessoas, por que não vai lhe abençoar? O empecilho, o obstáculo para Deus abençoar é um coração contaminado. Onde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro. Se o seu coração é cheio de ódio, o seu tesouro é doença, é tristeza, é depressão, é mau humor, é tudo de ruim. Mas se o seu coração tem amor, olha o que diz aqui: mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. O amor. Mas eu não sinto, mas ora para Deus te dar amor. Diz Deus: eu te peço que faças uma obra no meu coração. O meu coração insiste em ser mau, insiste em não ter boa vontade em ajudar as pessoas. Tem pessoas que são assim, elas têm má vontade com as outras. E eu quero parar aqui para falar muito claramente disso. Não tenha má vontade, meu irmão. Tem pessoas que são malvadas, elas podem ajudar, mas o orgulho impede que elas ajudem. Se você pode ajudar e não ajuda, você está impedindo que Deus te abençoe, porque Deus te deu a condição de poder ajudar, e você está se negando. Você tem má vontade. Pessoas de má vontade são pessoas que estão fadadas a terem surpreendentes fracassos.
Todas as vezes que o bem está em suas mãos e você não faz, esse bem é retirado de você. E você, a exemplo do cobrador incompassivo, você que foi perdoado, você vai ter que pagar pelo um débito que já havia sido anistiado. Mas porque você é duro com os outros, você sofrerá o rigor das leis. Meu querido amigo, não se torne vítima de você mesmo. E não vá depois reclamar para os outros e dizer: ah, Deus não me ama, eu sou uma pessoa azarada, eu sou esplaguejada, eu tenho uma maldição familiar. Não é nada disso. É porque você insiste em querer ser mal. A pessoa que insiste em ser vingativa, em ser falsa, ela dá o sorriso, mas é aquele sorriso do escorpião. O sorriso do escorpião, ele está abraçando e ao mesmo tempo está perfurando com o seu veneno as costas daquele a quem ele abraça. Isso não é de Deus. Eu estou falando essas coisas aparentemente de forma dura e pessimista, mas lamentavelmente tem pessoas que têm fé para ser curada e são curadas, mas não têm um coração generoso para sustentar a cura, e logo, pela maldade dos seus corações, atrai novamente todos os dardos inflamados de enfermidade, de tristeza. Tem pessoas que não conseguem nem prosperar no seu lar. Parece que, apesar de ter tudo, falta tudo. Tem o que comer, tem onde dormir, tem toda a mobília, mas não tem alegria, mas não tem paz, mas não tem um sorriso, mas não tem a alegria da salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero apelar para a sua sabedoria. Eu quero encerrar esta reflexão dizendo a você: tudo está dependendo da sua decisão. Se você quer ter no seu coração um tesouro de amor, você pode ter certeza, as portas vão se abrir para você, que nem nelas você vai precisar bater. A sua rede, ainda que abra na beira da praia, os cardumes de peixe sobre ela se precipitarão. Basta que você seja uma pessoa que tenha boa vontade, que você tenha disposição para ajudar, que tenha um coração perdoador, que tenha um coração abençoador. Esta é a palavra que eu te digo nesta hora, amando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele quer te abençoar e quer que você desfrute não apenas alguns momentos daquela bênção, ele quer que você desfrute a vida inteira da bênção que ele vai te dar. Querido Deus e nosso Pai, queremos neste momento, ó Deus, abrir os nossos corações para que o Senhor faça uma verdadeira limpeza. E não adianta, ó Deus, nós pensarmos que os sentimentos ruins que temos só nós sabemos, porque Tu sabes de tudo, Tu vês tudo. E se Tu sabes, como nós podemos pensar que há de nos abençoar com um coração tão poluído, com um coração tão empedrado de ódio, de raiva, de ressentimento, de inveja, de orgulho? Nós Te pedimos a Tua ajuda para varrer para fora do nosso coração esses sentimentos que não nos identificam contigo, que pelo contrário nos afastam de Ti, porque Tu habitas no nosso coração. Como Tu vais habitar num coração tão poluído? Mas agora vem o pedido para que nos ajudes. Nos ajuda, Deus, a compreender que podemos ser felizes como somos, que podemos ser felizes como estamos, com a Tua graça. O apóstolo Paulo disse: a Tua graça me basta. E nós queremos poder dizer: a Tua graça me basta, porque o Senhor me fará ser feliz com os dons, com os talentos, da forma como eu sou, da forma como me criaste. Tu tens um projeto específico para cada um de nós, cada um do seu jeito. O Senhor programou, planejou para ser feliz. Não queremos ser do jeito diferente daquele que o Senhor nos determinou. Por isso abrimos nosso coração e Te pedimos: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tirar todo esse mal e colocar amor no coração, colocar boa vontade para ajudar e fé para de Ti receber e de Te conservar todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família